Obrigada. Hoje a aula é do responsabilidade do grupo do pé e tornozelo, que é comandada pelo Dr. Rui Barroco. Meu nome é Michele, sou R4 do grupo. Nossa aula de hoje é sobre entorse de tornozelo. O entorse de tornozelo, 85% deles acontece em lesão no complexo lateral do tornozelo. O mecanismo mais comum desse entorse é o mecanismo combinado de flexão plantar com inversão do retropé e supinação do antepé. A gente tem que pensar, quando a gente tem um entorse de tornozelo, 3 estruturas estão sendo acometidas do complexo lateral, que é a estrutura do ligamento talofibular anterior, talofibular posterior e o ligamento calcâneo-fibular. Uma leve passada sobre a biomecânica desses ligamentos, a gente tem que lembrar que o ligamento talofibular anterior, ele vai fazer uma limitação da translação anterior do talos e a flexão plantar do tornozelo. E nessa posição de flexão plantar, ele vai auxiliar. O ligamento calcâneo-fibular, ele limita a varialização do retropé. E o ligamento talofibular posterior, ele vai auxiliar as estruturas do complexo medial do tornozelo na limitação da rotação externa, principalmente em dorsiflexão. Também, quando a gente tem uma lesão no talofibular anterior, aí ele vai auxiliar em impedir a rotação interna e vai impedir também a varialização do retropé quando a gente tem uma lesão no calcâneo fibular. A gente tem que lembrar que o entorse de tornozelo ele pode causar 2 tipos de instabilidade. A instabilidade funcional, que é a instabilidade do paciente se queixar de ter uma instabilidade no tornozelo, mas não tem uma estrutura lesada que justifique esse paciente. Ele vai melhorar com treinamento de propriocepção, com treinamento de força da e a gente vai de mecânica, a instabilidade ligamentar. Quando a gente tem um entorse, um caso de entorse de tornozelo, a gente tem que sempre levantar a dúvida se tem alguma coisa em conjunto. O que pode estar vindo em associação a tendões fibulares, lesões do complexo medial do tornozelo, principalmente lesões da sindesmose, lesões avulsões do quinto metatarso e pode vir a evoluir com uma neurite pós-entorse, seja do sural, do fibular superficial, profundo ou do tibial posterior. Quando o paciente tem uma história de entorse do tornozelo, acometendo o complexo lateral, a gente sempre tem que lembrar de um diagnóstico diferencial, que a gente termina esquecendo, que é a sintomatologia é muito parecida. O diagnóstico que a gente tem que lembrar, quando a gente vai examinar um paciente, é fazer o movimento que causou a lesão. O principal movimento que causa a lesão é o movimento quando ele aterriza no pé do seu colega, que ele causa a inversão do pé. A gente tem que a ADM do tornozelo, a gente tem que avaliar aonde tem edema, aonde tem dor, se ele tem dificuldade para deambular. A gente tem que fazer alguns testes específicos do complexo lateral, que seria o teste da gaveta anterior, no qual a gente vai estabilizar a região da tíbia e vai anteriorizar com o calcâneo, com a outra mão, ou então a gente deixa esse pé em um apoio com o joelho 60 a 90 graus e a gente vai posteriorizar a tíbia. São 2 maneiras de fazer a gaveta anterior. E a gente tem o teste do estresse e inversão, que a gente mente a região do ligamento calcâneo fibular, que a gente tem que ir até para melhorar o seu exame, ele é um pouco em flexão plantar, tá? Que a gente estabiliza a tíbia e faz a inversão do pé. E os testes da sindesmose, que a gente vai falar mais para frente. Quando a gente pensa que a gente tem um paciente com uma lesão ligamentar, ele chega com uma história para a gente de lesão ligamentar, a gente tem que saber quando a gente vai pedir o raio-x desse paciente. Obviamente a gente sabe que no pronto-socorro a gente termina pedindo raio-x para os pacientes, de costume. Mas os critérios de Ottawa, ele veio para isso, para mostrar quando é necessário ou não necessário essa radiografia. Então, ele fala que dores 6 centímetros distais no maléolo lateral, 6 centímetros distais no maléolo medial, dores na palpação do quinto metatarso, dores na região da palpação do navicular
quando o paciente ele tem uma incapacidade de dar 4 passos logo após a lesão ou então no seu exame físico. Inicialmente, a gente tem que pedir algumas radiografias, pensando em todas aquelas fraturas associadas e aonde a gente está pensando que possa ter a lesão, a gente pede as radiografias de tornozelo, que é a série trauma, que a gente tem que pedir AP, perfil e mortis. Assim como a gente tem que pedir do pé, 2 incidências, pelo menos que a incidência em AP e oblíqua. A gente pensando em uma lesão ligamentar, a gente pode lançar mão de outras radiografias mais específicas, são as radiografias por estresse. A gente faz a radiografia em AP, fazendo a manobra da inversão do pé, que é o tilt talar, e a gente sempre faz ela de forma comparativa. Assim como a gente faz o exame físico de forma comparativa, o raio-x também tem que ser de forma comparativa. E todos os exames têm que ser iniciados pelo lado sem lesão, porque aí você tem um parâmetro para saber quando tem lesão ou quando não tem lesão. E o raio-x em perfil, quando a gente faz a manobra da gaveta anterior. E a gente vai fazer essa mensuração. Outros exames que a gente pode lançar mão para a gente ter uma maior acurácia da clínica do paciente. A gente pode fazer a artrografia, mas é muito mais usado em estudo bibliográfico. O ultrassom, mas o ultrassom você tem que ter certeza que você tem um avaliador que está capacitado para fazer, uma máquina boa para fazer esse ultrassom, porque ele é examinador dependente, e a ressonância magnética, que é o padrão ouro, que a gente vai conseguir classificar e acompanhar a cicatrização. E a artroscopia, que ela pode entrar tanto na fase como na fase de diagnóstico, como maneira terapêutica. Pensando no complexo lateral, a gente tem algumas classificações. A classificação anatômica, que classifica em 3 graus. O grau 1 é quando a gente tem um entorse do ligamento talofibular anterior. O grau 2, o talofibular anterior e o ligamento calcâneo-fibular estão lesados. E o grau 3, quando todo o complexo lateral, os 3 ligamentos estão lesados. E a gente tem a classificação da Sociedade Americana, que classifica o grau dessa lesão, como grau 1 em estirado, grau 2 uma ruptura parcial e grau 3 uma ruptura total. O tratamento que a gente inicia do tratamento do entorse agudo, a gente vai iniciar, seja grau 1, grau 2 ou grau 3, a gente vai iniciar com o protocolo Price, no qual a gente entra com crioterapia, repouso, elevação do membro e a imobilização. A imobilização pode ser neutra ou em dorsoflexão. Por quê? O ligamento mais comum lesionado é o talofibular anterior. Então, você deixando em dorsoflexão, você deixa ele frouxo para ele ter uma melhor recuperação. E aí, a progressão desse tratamento é você fazer a mobilidade, a ADM e a progressão de carga conforme o tolerado por esse paciente, conforme o grau da lesão ligamentar que ele apresenta. A reabilitação fisioterápica vai vir como forma de exercícios para ADM, fortalecimento dos dorsoflexores, fibulares e alongamento do tendão calcâneo, assim como da propriocepção para o paciente. Quando a gente pode pensar em um tratamento cirúrgico de entorse agudo, a gente pode pensar nele quando a gente tem uma luxação talocrural, com ruptura do complexo ligamentar completo. Então, ele vai ter ruptura do ligamento talofibular anterior, principalmente, e do ligamento calcâneo fibular. Lembrando que os 3 ligamentos romperem é raro, é uma situação rara. Normalmente, esses 2 rompem, já causam instabilidade. Ou então, quando a gente tem uma fratura osteocondral, que pode ser justificado fazer a abordagem cirúrgica. No entorse de tornozelo, a gente tem que lembrar que o principal fator associado a ele é a lesão da sindesmose. Então, a lesão da sindesmose é outra coisa que a gente tem que falar e tem que avaliar nesse paciente. Quando a gente tem lesão da sindesmose? Quando os ligamentos da sindesmose, eles passam do limite da deformidade elástica dele. E aí a gente vai ter uma diastase na região tibio-fibular distal, que inicialmente, para o médico, pode apresentar reduzida, não apresentar diastase. Tem uma estimativa de 25% dos entorses tem lesão da sindesmose associada. Os fatores de risco que a gente tem que pensar em ter lesão da sindesmose associada: paciente atleta, esporte de alto impacto, paciente com IMC alto, ou então alguma atividade em pisos irregulares ou pisos artificiais. Lembrando um pouquinho da anatomia da sindesmose, que a gente termina esquecendo dela. Ela é uma cartilagem articular, uma cartilagem é uma articulação sinovial.
entre a fíbula e a tíbia, mais ou menos 2 a 3 centímetros acima da linha articular. Ela vai causar a principal mobilidade dela, a principal estabilidade dela, vem do seu componente ligamentar, que é composto por 3 ligamentos. O ligamento tibio-fibular antero-inferior, o ligamento tibio-fibular póstero-inferior e o ligamento interósseo. O interósseo a gente consegue ver na marcação, tá? Em bolinha aqui. A gente tem o ligamento tibio-fibular póstero-inferior, ele tem 2 bandas, tá? Ele tem a banda oblíqua e tem a banda transversa. Tem que lembrar que ele é o último a se romper, uma lesão de sindesmose. A estabilidade da sindesmose também é feita devido à parte óssea, menos, mas também ajuda nessa estabilidade, que é feita quando a região da tíbia distal ela tem um sulco, chamado de recesso fibular, que é onde a fíbula vai se localizar, tá? O mecanismo da lesão da sindesmose, ela pode ser por 2 meios, principalmente. A rotação externa excessiva, no qual a gente vai ter a ruptura do tíbio fibular anterior-inferior, a ruptura do ligamento interósseo, que está logo atrás dele, e a ruptura da membrana interóssea. Se esse mecanismo não cessar, essa energia ela vai se dissipar pela membrana interóssea e pode causar uma fratura da fíbula alta, que a gente chama de fratura de mesoneve, tá? Muito comum em esqui. Quando o paciente que faz esqui, porque o pé dele está estável numa bota rígida. E aí, na hora que ele vai fazer o apoio no solo, ele faz a rotação externa rápida. E a dorsiflexão excessiva. Quando a gente faz a dorsiflexão excessiva do tornozelo, o talos, a região anterior do talos, ela vai se alojar entre a tíbia e a fíbula, causando uma força nessa região e causando a diastase e a lesão da sindesmose. Quando o paciente ele chega com um histórico, um mecanismo que a gente suspeite de lesão da sindesmose, do entorse do tornozelo, a gente vai palpar, ele vai sentir dor e ele vai ter presença de um edema na região da sindesmose distal. Você também tem que pensar, se ele tem lesão e tem dor nesse local, você tem que palpar a sindesmose proximal, procurando para ver se ele teve uma fratura de mesoneve. Também tem outros testes que a gente pode lançar mão, que é o teste de compressão de Phillips. A gente faz a palpação da região média da perna, e como a fíbula ela tem uma certa complacência, a fíbula distal e a tíbia, elas se abrem. A gente pode fazer o teste da gaveta posterior, onde a gente vai estabilizar a tíbia e vai posteriorizar a fíbula. E o teste da rotação externa, que é o mais específico para o caso, onde a gente estabiliza a perna do paciente e faz uma rotação externa com o pé, tá? Tem um teste que eu coloquei mais por curiosidade, para conhecimento dos residentes, que é o teste do salto, que é o teste para a gente avaliar a cicatrização da sindesmose. Você está tratando esse paciente, quando você achar que está cicatrizado, ele consegue dar 10 saltos no mesmo pé sem se queixar de dor. A continuidade do tratamento do paciente, a gente faz também as radiografias AP, perfil e mortícia, e as radiografias em estresse. Para que as radiografias numa lesão de sindesmose? A gente vai excluir fraturas da fíbula, da tíbia, do talos e até uma ossificação da sindesmose. Nas radiografias, elas vão dar alguns parâmetros para a gente pensar se tem alguma lesão ou não tem lesão ligamentar. E esses parâmetros a gente tem que saber que no AP a gente vai ver o espaço claro, aqui, o espaço claro medial, que ele tem que ser menor que 4 milímetros, de 2 a 4 milímetros, o espaço de sobreposição da fíbula com a tíbia, que ele tem que ser maior que 5 milímetros no AP, e no mortis, ele tem que ser, que é esse espaço aqui, maior que 1 milímetro, e o espaço claro, livre, tíbio-fibular, que ele tem que ser de 3 a 6 milímetros, tá? Outros exames que a gente consegue ver também é ultrassom, a tomografia, principalmente no corte axial, comparativo sempre. A gente vai ver se tem abertura, não tem abertura da tíbia e da fíbula. E o principal exame, padrão ouro, é a ressonância magnética. A gente também tem a artroscopia, que também funciona como diagnóstico ou como terapêutico, tá? A classificação foi feita inicialmente por Edward Dely, depois sofreu algumas modificações. A classificação ela fala em aguda, subaguda ou crônica. A classificação aguda, ela é até 3 semanas e ela é subdividida em outros 3. Quando você tem um entorse sem diastase, quando você tem uma diastase latente. O que seria a diastase latente? É aquela que no raio-x AP
a gente não vê nenhuma diastase, mas quando a gente faz o raio-x em estresse, a gente percebe que tem a lesão do sindesmose, tá? Essa é a latente. E a gente tem a diastase franca, que logo no raio-x normal, a gente consegue ver que tem a lesão. E ela foi subdividida, essa diastase franca. Em tipo 1, que a gente tem a subluxação lateral da fíbula. O tipo 2, a gente tem uma subluxação da fíbula, porque a fíbula tem uma deformidade plástica. Nesses casos, a redução só é conseguida com a osteotomia da fíbula. O tipo 3, quando a gente tem uma luxação posterior da fíbula, que é raro. E o tipo 4 é quando o talos, que a gente consegue ver na imagem do raio-x, ele ascende e ele faz a diastase dos dois ossos, tá? A região subaguda, a classificação subaguda, que é a B, ela é de 3 semanas a 3 meses, e a crônica é acima de 3 meses. A crônica ela é subdividida novamente, que ela é dividida entre você ter uma artrite tíbio-talar, e essa artrite pode ser com ou sem sinustose, ou com artrite tíbio-talar, tá bom? O tratamento agudo, que a gente pensa que é até 3 semanas da lesão. O tratamento é o gelo, o anti-inflamatório, o repouso e a imobilização do paciente. Quando ele tem um entorse sem diastase, que é o tipo 1 da classificação, é o tratamento sintomático e reabilitação. Quando a gente tem a diastase latente, que é o tipo 2, a gente deixa imobilizado por até 4 semanas, progride a carga por mais 4 semanas. O paciente se queixou que o tornozelo dele está instável, está dolorido, a gente tem que entrar para uma abordagem cirúrgica com a fixação com endobottom, tá? A diastase franca, que é a tipo 3, mas sem fratura, ela é cirúrgica. Você pode entrar com parafuso, com endobottom, e esses são colocados 2 a 3 centímetros acima da linha articular. O tratamento subagudo, o que vai diferenciar para a gente? É o tempo dele, 3 semanas a 3 meses. Nesse caso, a gente talvez tenha que abrir a via medial. Para quê? Fazer um desbridamento da região, tá? Aí a gente faz a redução anatômica da mesma maneira, com parafuso endobottom. Se você reparar que o ligamento tibio-fibular anteroinferior, ele é viável, você pode repor ele. E se você não conseguir a redução anatômica, você pode fazer de maneira iatrogênica uma sinostose, para evitar a dor desse paciente. Já o tratamento crônico, acima de 3 meses, a gente tem que avaliar 2 coisas. Se a superfície articular está danificada, a gente tem que partir para uma artrodese. Se a superfície articular é recuperável, a gente pode tentar fazer a reconstrução da sindesmose e a estabilização desse tornozelo. E sempre lembrar de ver se tem lesão condral, que a gente pode estar fazendo o tratamento com transporte osteocondral.